Aposto que a sua agenda está cheia de pendências sobre tudo aquilo que você não teve tempo de resolver. Acertei? Tempo é uma questão de prioridade? Então, se é isso que você quer saber, fique comigo nesse vídeo porque esse é o tema de hoje. Olá, eu sou Lara Matos, especialista em liderança, e eu quero trazer para você aqui nesse vídeo um pouquinho da minha experiência e mostrar que sim, nós conseguimos priorizar tarefas, atividades, tornando para você, líder, o seu trabalho mais suave, fazendo com que você trabalhe menos. Mas para isso nós precisamos entender como que a nossa mente funciona e como também decidimos pelas nossas escolhas. Então vamos lá. O que acontece é que estamos vivendo num contexto de muita informação. São muitas atividades, demandas, compromissos, o nosso ritmo de trabalho ele é extremamente intenso. Então nós não conseguimos dar conta de tudo o que nos propomos a fazer. Diante disso, como priorizar? Só que tem aqui um atalho, um gatilho mental que não ajuda muito. Ou seja, dentro da nossa cabeça tem um sistema chamado sistema límbico. Ele é responsável pela nossa emocionalidade. Talvez até você já tenha ouvido falar dele. Na realidade, ele prioriza por uma questão de sobrevivência, ele é danado. As atividades que são mais gostosinhas, que nós temos mais prazer de realizar. Aquelas que são emocionalmente mais marcantes. Diante disso, nós sempre escolhemos por aquelas atividades que nos dão mais sensação de prazer, mas não necessariamente são aquelas que nós devemos priorizar. Então, diante disso, nós temos uma grande dificuldade em separar o que de fato é importante. O que precisa ser feito agora e que está diretamente relacionado à minha atividade. Sobre o que é urgente, nós precisamos, sem dúvida, tirar da pauta. E o circunstancial, ou você não vai fazer agora, ou você não vai fazer porque você vai delegar. Autores que estudam gestão de tempo têm por hábito dividir as tarefas, os compromissos em urgente, circunstancial e importante. E é o importante que você precisa fazer. É sobre o importante que você, líder, tem que se debruçar, porque ele conversa com a sua função, com o seu dever, com a sua condição de líder. Aquelas experiências que são meramente operacionais e muitas vezes são gostosinhas, sabe por quê? Porque nós fazemos com os pés nas costas, elas precisam ser delegadas, não cabem mais a você. Na minha experiência, eu vi muito funcionário, colaborador, como você queira chamar, sendo promovido a líder, mas ele não largava o osso. Ele ficava ali ainda nas atividades operacionais. Por quê? Porque ele fazia com muito gosto e acabava por fugir das novas responsabilidades enquanto líder. Você já deve ter visto situações assim, ou você deve ter passado por isso. Então nós precisamos, de fato, enquanto líderes, focar sobre aquilo que só o líder faz, mas não porque ele faça melhor, ou talvez nem faça melhor. É que existe esse mito, né? Deixa aqui que eu faço melhor, então passe isso para mim. Na realidade, é uma bobagem, porque você acha que você faz melhor. Talvez você até faça, mas você chegou a capacitar alguém para fazer tão bem como você faz? Então você precisa se debruçar sobre aquilo que de fato cabe a você. Agora, fica aqui uma dica: se isso for tarefa, se isso for muito mais para o viés racional do que para o viés emocional, você também vai se esquivar. Você também vai se auto-sabotar. Então, para que o que caiba a você tenha muito prazer ou tenha um sentido de ser, você precisa ter uma recompensa. Então pergunte-se, o que eu ganho com isso quando eu me debruço sobre isso? O que eu ganho com isso quando a minha prioridade é sobre essa tarefa? É algo que você tenha pensado ou planejado a médio e longo prazo? O que de fato faz com que você esteja ali fazendo isso a troco de quê? Buscando o quê? É sobre isso que você tem que pensar. E aí eu trago para você, fruto da minha experiência, uma história até que engraçada, aonde uma coach aparece no primeiro encontro com 5 listas, e cada lista tinha em torno de 30 a 40 tarefas pendentes. Então nós tínhamos ali em torno de 150 a 200 atividades que ela não conseguia dar conta.
E eu lembro muito que eu falava para ela, não se concentre nas cerquinhas, o foco é na construção da casa, porque ela ficava desenhando, 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 florindo e não focava de fato no que era importante. Então a dica de hoje é, faça somente o que é importante. Como é que você pode fazer isso? A sugestão que eu dou é tire um dia somente para o que é importante. Sério, não faça nada que seja urgente nem circunstancial, somente o importante. E aí você vai ver a diferença. E aí eu quero que você relate isso para mim depois. Sabe quando eu comecei a trabalhar melhor a minha competência em priorizar tarefas? No período da quarentena. Sabe por quê? Eu tive tempo suficiente para pensar sobre tudo aquilo que eu fazia e que não necessariamente era importante. Ou era urgente, porque eram as coisas que ultrapassaram os devidos prazos e eu tinha que resolver, ou era circunstancial. E confesso para você, hoje eu dou muito mais foco sobre o que é importante. Se você gostou desse vídeo, antes de nós encerrarmos, por favor, se inscreva nesse canal, acione o sininho porque é o seguinte, toda semana você terá vídeos falando sobre o exercício da liderança, mas o detalhe aqui é, aprenda a ser líder e trabalhe menos. E não se esqueça que as referências sobre o que nós falamos hoje se encontram no meu canal no Telegram, Lara Matos, que vai estar aqui na descrição para você. E espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo.